Gestor escolar, me conta aqui, você já viu essa cena? Chega o mês da avaliação externa e de repente começa aquela correria, simulado de última hora, revisão atropelada, professor cansado, aluno estressado. E no fim a gente fica pensando, será que é assim mesmo que se prepara um bom resultado? A verdade é que não. Isso é mais desespero do que preparação. E aí que entra o papel da gestão escolar. É a gente que pode antecipar, organizar e conduzir esse processo de um jeito mais leve, mais estratégico e mais eficaz. Oi pessoal, sou Luciana Barroso, gestora escolar, e aqui você encontra vídeos de educação e gestão num só lugar. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Antes de entrar no conteúdo, me fala aqui nos comentários. Você acha que é necessário preparar os alunos para as avaliações externas? Me conta aqui. Agora deixa eu compartilhar algumas estratégias que funcionam de verdade e que fazem toda a diferença nesse momento. Primeiro ponto, a avaliação externa não se prepara em cima da hora. Ela precisa ser pensada desde o início do ano. A gestão tem que mapear logo de cara quais são os descritores avaliados, quais anos vão fazer a prova, como isso se conecta com o PPP e com os planejamentos dos professores. Esse olhar antecipado é o grande diferencial. É preciso pensar na escola como um todo e com antecedência. Quando eu era coordenadora, já disponibilizava simulados desde o primeiro ano, porque essa preparação é necessária, não só pela prova em si, mas pelo conhecimento adquirido de acordo com os indicadores que os componentes exigem. Segundo ponto, preparar professores para trabalhar habilidades e não só conteúdo. Não adianta ficar resolvendo questão por questão como se isso fosse um treino de maratona. O que realmente ajuda é desenvolver leitura interpretativa, raciocínio lógico, capacidade de inferência. Quando o professor entende o que está por trás da questão, ele ensina de verdade. É preciso colocar para os professores que é necessário trabalhar habilidades que a BNCC e as diretrizes exigem de cada ano, cada especificidade. Terceiro ponto, simulado com intencionalidade. O simulado por si só não ensina ninguém. O que transforma é o que você faz depois do simulado. A devolutiva é formativa, é o ouro. Analise os erros mais comuns, envolva a equipe, faça planos de intervenção e traga o aluno para o processo. Mostre os avanços, dê o feedback, ensine a aprender com o erro. Isso cria engajamento, mas não é ranking, é analisar os dados, os resultados, questões mais equivocadas, indicadores que precisam de reforço. E isso que faz a diferença no processo, e não as notas e comparações. Inclusive, para facilitar essa rotina, eu deixei na descrição desse vídeo um box de ferramentas do gestor com arquivos editáveis que você pode utilizar e te ajuda muito nessa organização e preparação. Quarto ponto, trabalhar de forma integrada. Preparação não é responsabilidade da coordenação sozinha, é de toda a liderança pedagógica. Então, quem prepara os materiais, quem acompanha os alunos com mais dificuldade, quem monitora os indicadores. Quando a gente divide os papéis com clareza, o impacto é coletivo. É preciso compartilhar a responsabilidade com todos. O aprendizado depende do coletivo, do esforço de todo mundo, inclusive das famílias. É preciso que saibam a importância dessa avaliação para os alunos, para a escola e para o sistema em geral. Quinto ponto, cuidar do emocional dos alunos. Pensa comigo, aluno com medo aprende? Não. A avaliação externa tem que ser levada a sério, mas sem transformar em pressão tóxica. Promova rodas de conversa, incentive a autoestima, valorize o esforço, não só a nota. Isso humaniza a preparação. Quando eu era diretora e coordenadora da uma escola que eu já trabalhei, a gente fazia simulados desde o primeiro ano. A gente tinha como disponibilizar esses simulados para as professoras que trabalhavam com os alunos desde o primeiro ano até o nono ano. Por quê? Não é sempre que as turmas fazem as provas. Como algumas avaliações são de 2 em 2 anos, não é sempre que as turmas fazem as avaliações. Mas algum dia aquela turma iria fazer a avaliação. Então, a gente preparava simulados já prontos e fazia uma formação com os professores sobre as avaliações externas. Então, um dia eu ouvi de uma aluna do Fundo 2 e ela me disse o seguinte: a gente não ficou com medo da prova porque já tínhamos feito algumas provas parecidas antes desse dia.
E aquilo me tocou porque aquilo é o resultado da nossa antecipação nessa questão das provas. Então não é para ter um ranking, não é para fazer simulados mecânicos, só simulado, não. A gente tem que entender que essa preparação é viva e que envolve toda a escola, em um processo pedagógico que se tem uma visão global daquelas turmas. Então a gente precisa fazer uma preparação, sim, mas que esteja permeando o planejamento dos professores, que não seja um trabalho a mais, que eles entendam que as provas externas não é o ar que a gente respira, mas é a qualidade do ar. A gente tem que preparar, sim, só que de maneira que permita inserir essa preparação dentro do planejamento dos professores. E não pensem que a gente fazia correção, que dava notas, enfim. Elas colocavam esses simulados dentro da rotina delas, tanto de Fundi 1 quanto de Fundi 2, e isso deu bastante resultado. A gente fazia também a troca de professoras para aplicar os simulados, porque a troca de professores para os alunos pequenos influencia bastante na hora da prova. Além deles ficarem assustados com um tipo de prova que não estão acostumados a fazer, quando eles se veem numa situação que também não é a professora da sala deles, isso influencia bastante. Então, fazer os simulados para que eles aprendam aquele tipo de texto que se apresenta ali para eles, que tem que ter uma postura diferente, uma escrita diferente, tem a questão do gabarito, que também muitos alunos não sabem preencher. Além de tudo isso, ainda tem a questão de troca de professor. Então, precisa antecipar, sim, esse processo de trocar o professor da sala, deles fazerem a prova com outra pessoa, de fazer a prova num tempo determinado, porque na hora do vamos ver, na hora da avaliação realmente, eles têm tempo para fazer blocos determinados ali fechados. Então, tudo isso é preciso que a gente dê a chance deles vivenciarem antes do momento oficial da prova. E isso cabe ao coordenador, cabe ao gestor escolar ter essa visão para, na hora da avaliação externa, realmente estar um ambiente tranquilo, uma coisa que flua com mais calma, com mais tranquilidade. E isso faz toda a diferença. Acolher os alunos, explicar o que está acontecendo e o motivo desse movimento todo é essencial. E que a avaliação é necessária para a melhoria da educação, seja deles, da escola, ou das próximas gerações que estão vindo por aí. No fim das contas, a avaliação externa não pode ser vista como um fim em si mesma. Ela é parte do ciclo pedagógico maior, que ajuda a escola a se organizar, analisar e melhorar coletivamente. Ela não é o ar que respiramos, como eu falei, mas é a qualidade do ar. E o que é mais bonito é que quando a gestão assume esse processo com clareza, a escola caminha com mais segurança, os professores se sentem mais apoiados e, principalmente, os alunos aprendem mais e se sentem mais capazes de realizar aquela prova. E uma coisa que eu fazia questão de ir de sala em sala antes do momento da prova propriamente dita, olhar para os alunos e dizer: vocês são capazes, façam o melhor que vocês conseguem. Isso fez bastante diferença na segurança dos alunos. Se esse vídeo te ajudou em alguma forma, compartilha com outro gestor que também está nesse momento de preparação. Juntos a gente constrói resultados com estratégia e com alma. E claro, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos aqui práticos sobre gestão escolar e liderança pedagógica. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!